Autora de um dos blogs mais lidos em Portugal, o AS9 no meu blog, é conhecida nas redes sociais pelas suas frases inspiracionais. Licenciada em Direito, pós-graduada em Marketing e em Psicologia Positiva, é ainda jurista, formadora e consultora de recursos humanos e executive coach. Habituada a incentivar os outros a percorrerem um caminho de autoconhecimento e de concretização de objetivos, neste último ano decidiu que deveria aplicar a si própria as ferramentas que dava aos outros. Ganhou coragem para algo que já tinha tentado algumas vezes que não tinha resultado e acabou por conseguir passar dos 92 para os 55 quilos. Desta experiência nasceu o seu 6º livro, Mereces Muito Mais do que Aquilo que Sonhas, que contém hábitos, rotinas, rituais para quem arrisca mudar. Atualmente, acho que é menos conhecida por isso, desenvolve o capital humano de algumas empresas em Portugal, nas áreas de inteligência emocional, psicologia positiva, gestão do stress e produtividade, cultura e comunicação. A minha convidada de hoje é Sofia Castro Fernandes. Olá. Olá, Sofia. Olá, Cristina. Obrigada por estares comigo aqui hoje. Obrigada eu pelo convite, é uma honra. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Já falamos um bocadinho em off e a minha pergunta é, realmente és muito conhecida nas redes sociais pelo desenvolvimento pessoal, mas também és formadora, coach e trabalhas muito em empresas. E o que eu queria saber é como é que tu chegaste aqui a esta parte das empresas que eu acho que é um bocadinho menos conhecida? Sim, ao contrário do que como é que eu cheguei aqui, não, esse é o caminho, esse é o começo de tudo, se podemos chamar em relação, comparando aqui com o blog, que foi por onde eu comecei, com um blog, na altura dos blogs, e depois com as redes sociais, com o Instagram e Facebook. O meu percurso passa pelo direito, exercer advocacia, e quando no 3º ano da universidade comecei a trabalhar numa empresa, a colaborar com uma empresa de consultoria, foi a primeira empresa onde eu estive, a Dinargi. Trabalhei como cliente mistério e depois comecei a trabalhar ainda em part-time durante o estágio como coordenadora da área de negócio e pronto, e mesmo que se eu quisesse antes, já não queria seguir o direito, eu encontrei ali aquilo que de facto eu gosto, que me aproxima das pessoas. Ainda que possa ser aqui uma espécie de um contrassenso para uma pessoa que é introvertida. Verdade, só que o facto de perceber que a proximidade com as pessoas, aquilo que eu fui aprendendo, me permitia não só me conhecer melhor, que é uma coisa incrível, através dos outros conhecermos-nos também, e me permitia ir do ponto A ao ponto B, portanto, ajudar ou contribuir para atingir resultados, que é uma coisa que na minha vida é o que me move, atingir resultados, ser melhor todos os dias, aprender, era aquilo que eu queria fazer. Para o desgosto dos meus pais, gostavam muito de ter uma filha. Uma advogada. Uma advogada. Uma juíza. Sim. Uma juíza, não era? Por aí, era. E então, eu comecei aí, portanto, eu trabalhei na Dinargi, da Dinargi fui trabalhar para o Brasil, e estive sempre ligada, a minha vida toda foi sempre ligada aos recursos humanos. Na Dinargi, primeiro em consultoria, portanto, ainda não dava formação, os 2 primeiros anos, e depois avancei para a formação. E aqui é interessante, é tipo um fun fact, porque eu sempre disse que gostava de me manter na consultoria. Porquê? Porque sou introvertida e a formação obrigava-me a uma exposição que eu achei que não estava preparada para. E então fui empurrada por pessoas que, não, tu tens perfil para ir para a formação também. E sim, e foi mais uma prova de superação de algo que eu achei que não era para mim, e eu adoro dar formação. Então, o que eu fiz a partir daí foi construir todo o meu caminho à volta da formação e também da consultoria. E quando saí da Dinargi, fui convidada para integrar uma equipa que esteve a trabalhar durante 1 ano e meio, não chegou a 1 ano e meio, no Brasil, para reconstruir uma empresa que estava em 3 pontos do Brasil, Rio, São Paulo e Recife, no ramo hoteleiro. E eu fui responsável por toda a área de reestruturação da formação, da direção comercial e do marketing. Durante o tempo que estive na Dinargi, fui estudando várias coisas, foi onde fiz a minha primeira pós-graduação, no ISEG,
e que já me abriu outros. E depois leio muito, eu sempre li muito, e portanto, a partir daqui me interessei muito, eu leio mesmo muito sobre isto. Não leio histórias, romances, eu leio tudo o que tem a ver com o meu trabalho. E essa experiência fora de Portugal, que causou aqui alguma estranheza para algumas pessoas, porque eu costumo falar nisto na formação, porque há uma espécie de um caminho em que parece que há um caminho que somos todos formatados a cumprir. A faculdade, casas, tens filhos, tens um emprego e mantém-te estável neste emprego porque paga-te as contas, a estabilidade é que é bom. E eu andei um bocadinho contra isto e também um bocadinho uma forma de enervar os meus pais sem ser intencional. Mas tive sempre comigo a vontade eu gostava muito de trabalhar fora do país. E como os meus pais sempre foram pessoas do verbo ir e do verbo mudar, e mudámos imensas vezes de cidade, e os meus pais mudaram de país e, portanto, estava comigo, faz parte da minha educação, da nossa forma de estar. Portanto, uma espécie de um desapego às coisas, não às pessoas, mas às coisas, porque são coisas, são sítios. E então essa oportunidade que tive no Brasil foi muito foi importante, quer do ponto de vista profissional, porque é uma cultura diferente da nossa e ensinou-me. Teve momentos muito difíceis, muito grandes desafios para superar, não só do ponto de vista da forma como nós trabalhamos e pensamos e como queremos levar a mesma forma de trabalhar e não funciona assim. Portanto, tem que haver aqui uma flexibilidade e alguma ginástica emocional de ambos os lados para nos entendermos. E não só, e também no ponto de vista pessoal, porque foi no Brasil que eu fiz a primeira grande mudança na alimentação, no exercício físico. O Brasil são mestres, são sempre muito focados no exercício físico e foi a minha primeira. Por isso eu costumo dizer que existe uma Sofia antes do Brasil e uma Sofia depois. Quando regressei a Portugal, e portanto eu tinha um contrato com o tempo, começa aqui, termina aqui, não tinha nada à minha espera quando voltasse. E, portanto, comecei novamente a mandar currículos. Normal, fiz isto. Estávamos em que ano aí? Ora bem, isto foi em 2005 que eu fui, 2006, portanto, final de 2006, início de 2007. Então, apareceu uma oportunidade de ir trabalhar para o Porto, onde eu estive, como headhunter. E eu achei espetacular. Assim, não é dar formação, não é fazer consultoria, mas é estar próxima das pessoas e desafiá-las a sair da sua zona de conforto, não é? No fundo é buscar talentos de um lado para o outro. E foi muito enriquecedor. Apesar de ter sido uma experiência, eu tive uma vez participei numa conferência que, agora não me lembro bem como é que é o nome, o Big Fail, que era para falar, mas as pessoas convidadas eram convidadas para falar dos seus maiores falhanços. Ai, adoro. Lembro, era muito gira essa conferência. Lembras-te? Porque a maior parte das pessoas, ou a grande maioria das pessoas, não quer falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre onde falho, quando falho, porque é que falhei, onde é que falhei, como é que me recompus, onde é que me reergui, o que é que eu aprendi. Então eu adorei. E então eu digo muitas vezes isto do headhunting, apesar de eu ter gostado muito, porque conheci muita gente, que continuo a ter hoje na minha lista de contactos, alguns amigos até, mas eu não atingi os objetivos. Porque não atingi, ponto final. Não era para ti. Não era para mim. E o meu portanto, o dono da empresa, minha chefia, o meu líder dizia, mas Sofia, mas vamos persistir aqui, se calhar em Lisboa. Isto não é para mim. Agradeço imenso, é uma oportunidade espetacular. Então, regresso a Lisboa. E então, quando voltei do Porto para Lisboa, estive a trabalhar na Deloitte, na Accenture e sempre ligada à área da formação. Pouco na consultoria, portanto, sempre muito mais formação. E muito focada, ainda que na Dinagem tenha começado por uma formação que gosto muito, e faço aqui um paralelo com o facto de eu, durante a universidade, para pagar a universidade, tive diferentes trabalhos. E um dos trabalhos que eu tive foi como caixa de supermercado. E a primeira formação, grande formação que eu fui dar foi de atendimento ao cliente, precisamente na organização onde eu tinha trabalhado como caixa de supermercado, e que tenho muito orgulho em dizer isto, e hoje são nossos clientes, que é assim. Ótimo. E eu digo-lhes sempre que eu sou uma de vocês.
para sempre, porque aprendi muita coisa, porque eu fiz o que tinha de ser feito, porque tinha um objetivo maior, portanto o meu objetivo maior estava ali. E então a primeira grande área de formação que desenvolvi foi o atendimento ao cliente, a forma como as pessoas devem, na minha perspectiva, ou podem desenvolver olhar para o servir o outro como algo nobre, fundamental. Todas as profissões são importantes, claro. E nem toda a gente olha para esta profissão, não é? Está na caixa de supermercado e então eu hoje faço esse exercício de empatia muitas vezes, quando vejo pessoas com a mesma idade que eu tinha, deixo assim, até estranho, não é? Porque a maior parte das pessoas não diz, não é? Vai correr tudo bem, porque aquela malta não é que chateia, que vai correr tudo bem, vais ver. O teu propósito é maior, vais ver. Sério, eu digo isto, eles ficam a olhar. Não vais ter caixa toda a vida. Sim, se de facto quiseres ir para outro lado, podia ser, mas se quiseres ir para outro lado. Pronto, e portanto depois andei ali eu tive aqui 3 grandes metodologias de 3 grandes empresas, grandes consultoras, que tinham uma metodologia própria da formação, uma metodologia própria da consultoria, e nas 3 aprendi muita coisa. Sou muito agradecida, porque foram 3 escolas. Eu costumo dizer até que foram as minhas escolas, muito mais que o direito e que as pós-graduações. E chegou aqui uma altura em que, quando eu já estava a trabalhar em Geneve, chegou uma altura em que eu sentia que podia, assim, uma espécie de vontade, mas de acreditar numa capacidade de criar uma metodologia minha. Eu acho que eu sempre gostei muito de ser livre, no fundo. Então eu queria arriscar. Portanto, e arriscar era criar um projeto meu. Correu bem, muito bem. Se não correu bem, eu volto atrás e faço, enfim, vejo. Mas é um projeto sempre em paralelo com a Sofia que conhecemos do AS9. Sempre em paralelo, sim. O paralelo, então, sim, sempre em paralelo. Então, quando eu estive no Brasil, e o blog nasce no Brasil, e chama-se AS9 no meu blog porque às 9 era a hora que eu e os meus pais falávamos por Skype, vê, com a antiga sou, não é? Skype. Falávamos por Skype e eu dei o mesmo nome ao blog porque, no fundo, era quando não estivermos a falar, encontramos-nos aqui, no blog. E, portanto, eu ia relatando um bocadinho a tua vivência no o dia-a-dia, o que é que eu fazia, onde é que eu ia, sem ser muito claro o que eu fazia profissionalmente, porque não me parecia bem dizer onde é que eu trabalhava, com quem é que eu não. E porque também nessa altura, em 2005, 2006, ainda havia, o que não existe hoje, nos blogs ainda havia, as pessoas não se expunham, não sabias o nome da pessoa, tinham nicknames, não aparecia a cara, só a partir de muito mais à frente é que isso passa a acontecer. Pronto, mas o blog foi sempre acompanhando, não foi o blog é que acompanhou a minha vida. Claro. Não é a minha vida. Percebes o que eu quero dizer, o caminho? Conhecemos, obviamente, mais essa parte do blog e das redes sociais, mas existe uma Sofia que é dos nossos, da comunidade RH, como eu digo sempre, que trabalhava em paralelo aqui em formação. Sim. A questão é que o que eu procurei fazer no blog no início era mesmo para sossegar os meus pais, está tudo tranquilo, aqui corre tudo bem, não se preocupem, estou ótima. E ir relatando onde é que eu estava, o que é que ia fazendo, e as várias cidades que fui conhecendo, as pessoas, foi incrível. E depois, como falava também um bocadinho sobre o que eu fazia de uma forma muito desconstruída, porque é o meu estilo de escrita, porque sempre foi, desde pequenininha, tentar eu escrevo coisas que não conseguia dizer, e continua a ser assim. Há muitas coisas que eu não consigo dizer e escrevo primeiro. E então era uma forma de eu me reorganizar internamente. Porque é que eu estou a sentir isto, como é que eu senti isto, e partilhava. E o blog tinha várias rúbricas, categorias, várias coisas. A minha preferida era o meu mundo particular, que era, no fundo, arrumar aquilo que eu sentia, o que eu observava e como é que interagia com as pessoas. Que está muito relacionado com o que eu faço. Aliás, a maior parte das histórias, das conclusões, das lições, tem muito a ver com a minha vida, claro que sim, com as minhas vivências, e também com as vivências que eu observo ou que me são relatadas por outras pessoas. E quando as pessoas me vão perguntando, mas está tudo bem, se isto é tudo não é tudo. Porque eu trabalho com muitas pessoas todos os dias e há histórias incríveis que me inspiram muito, muitas histórias que me inspiram.
E, portanto, fui sempre dando sequência ao blog, sendo que a minha atividade principal, não é, digamos assim, a minha profissão é formadora, eu dou formação. Já trabalhei na direção de recursos humanos, já fui diretora de recursos humanos, mas aquilo que eu faço hoje, todos os dias, é dar formação, é entregar valor às empresas, às minhas empresas, no sentido de desenvolver o potencial das pessoas. Boa. Ainda bem, confesso que já te disse também em off que não te conhecia, mas agora já conheço melhor e já as coisas estão-se a encaixar. Na pesquisa que eu fiz e que foi ler sobre ti, há eu diria uma linha orientadora que é sempre a mudança. Sim. E eu gostava que tu me falasses de como é que a tua mudança, a tua evolução, o teu desenvolvimento pessoal se pode de alguma forma adaptar às empresas, ou seja, como é que o teu trabalho nas empresas beneficia também desta tua evolução? Tu não és a Sofia que trabalhava na Dinargia, agora com toda essa experiência, porque nas empresas também trabalhas em desenvolvimento organizacional. Isso mesmo. Portanto, em gestão da mudança, basicamente. Como é que aqui as duas coisas trabalham uma com a outra? Muito interessante. Trabalham no sentido de há toda uma estrutura, portanto, acredito nos processos, para nós conseguirmos desenvolver uma competência ou melhorá-la, há um processo que temos que percorrer, tal como, por exemplo, numa mudança que queremos fazer de estilo de vida, há um processo que temos que percorrer. E eu acredito mesmo que a diferença que eu acrescento tem precisamente a ver com o facto de eu ter percorrido esse processo de mudança muitas vezes na minha vida. Em muitas mudanças, na mudança do direito para a consultoria, na mudança de cidade, na mudança de país, na forma como eu abraço a mudança e na forma como abraço como têm sido as minhas provas de resiliência em muitos desafios da minha vida, sei lá, um divórcio, tive 2 perdas gestacionais, como é que encaixa isto tudo, porque isto tudo faz parte de mim. E então é como nós somos, não é? As empresas são feitas de pessoas e todas as pessoas têm as suas histórias, os seus desafios. Eu acho que é por isso também, acredito muito que existe esta identificação com o que eu escrevo e essa presença que estavas a dizer, porque eu sou igual, não é? Portanto, sou uma das pessoas. E nas organizações procuro levar exatamente é quase como tornar simples, não sendo simples, aquilo que muitas vezes nós complicamos, porque nós complicamos muito. E não quer dizer que a vida não seja complicada ou difícil, não estou aqui a querer fazer um discurso floribela, não é nada o meu discurso. O que é que eu posso fazer de diferente? Por onde é que eu começo? Qual é o processo? Já faço isto. Como é que eu construo o meu ciclo do aperfeiçoamento? Sei isto, ok. Quero fazer isto, muito bem. O querer aqui, para mim, é o fundamental, a vontade que temos. É como um motor no carro, tens ou não tens? Podes saber muita coisa, mas depois, se não quiseres fazer nada com isso. E a terceira condição, que é o fazer, saber querer fazer. E ao longo da minha vida, estas 3 condições do ciclo do aperfeiçoamento estiveram sempre muito presentes. Então, eu levo-as para as empresas nas 4 grandes áreas que nós trabalhamos. Na liderança, na comunicação, na gestão de tempo, na produtividade com gestão de stress, que adoro. Sou muito fã de processos e, portanto, gosto muito da gestão de tempo. E na comunicação. Portanto, tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu sou é um reflexo de tudo aquilo que eu aprendi. Quer do ponto de vista académico, porque estudei muitas coisas, quer do ponto de vista profissional, porque trabalhei com muitas pessoas, aprendi muitas coisas com essas pessoas. Então, a metodologia passa muito por os exemplos que eu dou, e eu gosto muito de metáforas, passa muito por eu vivi isto, criei este exercício em que eu sei que vai haver identificação porque isto é uma coisa real. Então, eu acho que há esta diferença que eu não sentia tanto quando, com todo o mérito, obviamente, que tem, quando não conseguia, tinha que seguir um script muito rígido. Portanto, o que eu procuro fazer, tenho um processo, tenho um guião, tenho um script, faço um antes e um depois da formação, portanto, consultoria antes e consultoria depois da formação, mas consigo-me adaptar.
E qual é a temática pela qual te procuram mais? Qual é a problemática? eh, ou seja, eu sou uma empresa, qual é o problema que tu gostavas de resolver? Que bom. Onde tu achas que és Problemas que eu melhor? resolvo. Sim, que bom. Na formação de comunicação temos um desafio para. Uma das perguntas para as pessoas é: que problemas é que tu resolves? Que soluções é que tu entregas? Agora podia dar aqui uma resposta de consultor, que é um depende. Depende. Depende da empresa, Posso fazer tudo, não mas, é? Mas o que é que eu gosto muito, muito, muito. Talvez venha influenciada de onde vim agora, mas eu gosto muito de. Porque acredito que consigo fazer isto comigo, então consigo fazer isto com os outros, nem sempre com o sucesso que eu idealizo, não é? Com as minhas expectativas. E pode parecer assim um bocadinho clichê, mas eu explico melhor, que é na forma como eu consigo, através dos processos que desenvolvo, fazer com que as pessoas que duvidam se são capazes ou não, acreditam ou não, acreditarem mais. E levá-las a acreditar é levá-las a confiar. E quando acreditas e confias, tornas-te mais feliz. E quando tornas mais feliz, és mais produtiva. Agora, isto parece uma fórmula muito simples. Há aqui muita coisa. Há aqui muitas horas de trabalho. Há para mim, um divisor de águas nas empresas e nas pessoas que fazem parte das empresas, que tem a ver com a forma como, e aqui falando da formação, como a formação é comunicada dentro das empresas. Ou como algo obrigatório, porque temos mesmo que fazer, ou como uma coisa, uma ferramenta importante. Claro que eu estou deste lado, não é? Sou suspeita, é a minha atividade, mas como algo importante, que acrescenta valor. Então, na forma como nós desenvolvemos a formação, acrescentamos valor porque somos diferentes. Somos diferentes. Qualquer pessoa, dou-te várias referências, vão dizer que esta formação, eu fiz esta formação de comunicação excelente e fiz esta excelente, mas esta teve uma diferença. É essa a diferença, o segredo, é essa a diferença. Que se aprende. Exato. E esse segredo está nos processos, porque eu estou a ouvir e tu insistes nos processos e parece muito bem, porque são coisas mais concretas. Exatamente. Mas eu vejo a Sofia e penso, a Sofia só por si é inspiradora e basta ser a Sofia com o seu percurso, com a sua forma de falar, com o que escreveu, com os seus livros, ser tão inspiradora, mas não é suficiente. Não. É a Sofia e os processos. Sim. Eu digo muitas vezes que aquilo que eu escrevo são reflexões que eu faço sobre isto aconteceu, como é que eu consigo, sei lá, mudar a rota, melhorar. Isto, a reflexão e a inspiração, pegando nas tuas palavras, a inspiração não é igual à ação. Eu costumo até distinguir aqui quando dizem orador motivacional. Não, porque a motivação é um processo complexo. Eu não consigo, ninguém consegue, tu podes sair daqui muito inspirada, Deus queira que sim, com a nossa conversa, mas motivada é uma coisa que demora o seu tempo. Tu tens que querer que eu te motive. É 5% de inspiração, 95% de transpiração. Portanto, e é importante que se perceba isto dentro das organizações. Portanto, como me dizem, venha aqui dar uma palestra motivacional. Bom, vamos falar de conceitos diferentes. Então, eu acredito na inspiração, que parte de uma reflexão que eu partilho com outras pessoas, como uma ponte, um trampolim, um passo, um degrau para a ação. Inspiração sem um objetivo ao lado é só uma intenção. Então, isto é importante, nós distinguimos, fazemos muito este exercício, até usamos aqui a metáfora da passagem do ano. Então, chegamos ao 31 de dezembro e baixa em nós uma energia que este ano é que vai ser, vou mudar, não é? Toda a gente tem a sua lista. Toda a gente faz a sua lista. Só que chega ali ao 10 de janeiro, já não te lembras. E estamos agora no final do ano. E eu aposto, a maior parte das pessoas não se lembra. 12 passas, não sei o quê, vou acontecer. Porque estamos no campo intencional. Okay. E como é que se passa para o concreto? Com objetivos. Smart. Objetivos. Sim, como atriz eu sou uma mulher da gestão de tempo da produtividade. Eu adoro tudo o que tem a ver com processo. Qual é o processo? Como é que eu me organizo? A maior parte das pessoas, da minha experiência, com as quais eu trabalho,
quando somos convidados a trabalhar a produtividade, começamos logo por tirar o elefante da sala, que é, primeiro temos de trabalhar o stress e os estressores. Porque sem perceber o nível de stress destas pessoas, o que as estressa, eu não consigo chegar a elas para melhorarmos em conjunto a produtividade. Portanto, vamos aos estressores e depois vamos à produtividade. E isto nasce de uma formação que eu fiz com o David Allen, que é o GTD, Getting Things Done. Em primeiro é o stress e depois a produtividade. É todo um modelo complexo que eu adoro. E a maior parte de nós, na experiência que eu tenho, anda muito em 2 quadrantes. Prioritário e urgente, prioritário e urgente. Como se não existissem os outros 2, importante e necessário. Então é muito por aqui, é desconstruir, no fundo, aposto que tu sabes isto também. Claro. Mas a forma como organizas o teu dia vai fazer a diferença no resto, no sono, nos gatilhos para te chateares ou não te chateares, estás mais calma, certo? Nós todos sabemos, e eu costumo dizer muitas vezes, aquilo que nós fazemos, não tirando, obviamente, valor às ferramentas todas e estratégias, é mostrar o óbvio. E o óbvio tem que ser repetido às pessoas. Porque andamos tão assoberbados todos, na roda do rato, não é? Aquela piloto automático, que, dou-te um exemplo, que não paramos para pensar porque é que estamos a fazer isto. Se eu te perguntasse, vou-te perguntar agora, porquê que ontem à noite, antes de dormir, lavaste os dentes? Porquê? Não é se lavaste que partes já do princípio que lavaste. Lá vai, confirmo. Lá vai. Mas porquê? Porque é uma rotina. Mas porquê? Porque é higiênico. Mas porquê? Porque faz bem à saúde. Porquê? Como é que sabes que faz bem à saúde? Sofia, ajuda. Tão querida. Mas é um bocado isto. Ou seja, tu não te perguntas porque é que lavou. Claro. É automático. Claro. Acontece é que houve um processo construído no qual tu acreditaste, em que os teus pais, as tuas pessoas, os teus cuidadores te disseram isto é importante, tu viste benefícios, certo? Sabes que se tivesses lavado uma vez na vida os dentes, como é que hoje estarias? Porque sabes. Eu pergunto isso muitas vezes, pensem, se só tivessem lavado uma vez, como é que estariam hoje? Agora pensem na forma como trabalham. Autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, a gestão de tempo, tudo a ver. Tem tudo a ver com a forma como encaramos uma tarefa, incluí-la na nossa rotina e ela transforma-se num hábito. Então, quando é um hábito, já não te perguntas porquê que eu lavo os dentes. Porquê que eu tenho que passar a conduzir da primeira para a segunda, tu já sabes. Então é sobre isto, às vezes é repetir o que nós já sabemos e entregar estratégias para que essas tarefas entrem na rotina e se transformem em hábitos. Esse é o meu grande desafio. E agora vais ter que me dar 1 ou 2 estratégias. Certo, todas. De gestão do tempo. Gosto Também tenho algumas, podemos partilhar. Sim. Eu gosto muito de desafiar em sala as pessoas a pensarem assim, vamos partir do princípio que trabalhamos 8 horas. Então o desafio que vocês têm agora é dizer-me como é que vamos ganhar 8 minutos no nosso dia. Pensem lá. Estratégia, né? Como é que vamos ganhar 8 minutos? Discutir 8 minutos, como é que fazemos isto? Uma paragem de 8 minutos seguida? Não. Já tem as paragens para almoçar ou um café à meia da manhã, os 15 minutos, enfim. Não. 8 minutos. Para fazer diferente. E a conclusão é esta. Esta é uma estratégia de recuperação de fôlego, que é a recuperação de foco. De hora a hora, parar 1 minuto. Se nós ficarmos agora as duas em silêncio 1 minuto, conseguimos perceber, para já é constrangedor. Imagina, agora fica 1 minuto aqui do basquete. mas faça esse exercício em sala. 1 minuto e o quanto cabe num minuto. Então, de hora a hora, para quem diz que não consegue parar, respirar fundo, que fica, almoça ali no teclado, está a responder e-mails ao mesmo tempo, então experimentem. Na última mudança que fiz, foi muito importante para mim aprofundar os conhecimentos, algum conhecimento que eu já tinha sobre a importância do sono na produtividade. A importância do sono na redução dos níveis de stress, que no fundo é os níveis de cortisol. E todos achamos que sabemos muito, mas o sono tem um impacto para lá daquilo que é o nosso entendimento, ou o nosso conhecimento, na nossa produtividade e na nossa gestão de stress. Então há até um estudo
que mostra em que estudar o cérebro de duas equipas, em que num slide tu vês nas equipas que fizeram estas pausas, o nível de stress mantém-se ali entre o azul e o verde, que é como o queremos. Ele não desaparece, porque isso é um mito. O stress não se elimina. E ainda bem, porque conseguimos transformá-lo em combustível, quando aprendemos. E depois os que não fazem pausas, as cores do cérebro, que significam as urgências, entre o laranja e o vermelho. Então é como pensarmos naquela escala quando vamos à urgência do hospital. Quando o nosso cérebro, não é? Quando entramos com, espero que nunca, não é? Vermelho ou laranja, é a zona muito vermelha, é perigo total, não é? Vida ou morte. Então é um bocadinho sobre isto. Então, para eu conseguir uma estratégia simples, esta é simples. Pode não ser fácil, mas isto não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. As pessoas encolhem muitas vezes os ombros a dizer, agora 1 minuto vai lá fazer diferença. Faz. 1 minuto por hora, durante 8 horas, para além das pausas normais. Para quê? Perguntam, o que é que eu vou fazer? Fica parado, encosta-te à cadeira, chega-te à frente, respira fundo, bebe água, faz uma chamada de uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, marca uma consulta, vai ver 1 minuto para ti. E todos conseguimos 8 minutos por dia. E conseguimos assim baixar o stress. O nosso cortisol, que importante. Conspira muito contra nós. É importante. E dormir é muito importante. E dormir é muito importante. Isso foi um CEO bastante famoso da praça que em todas as entrevistas ele pergunta à pessoa como é que ela dorme. Pronto, é dos meus. Antes de a recrutar, quer sempre saber como é que ela dorme. Olha que bom, é dos meus. É muito, muito importante. É um foco, é pouco valorizado e é muito, muito importante. Percebemos como é que dormimos, como é que nos sentimos quando acordamos, o que é que fazemos antes de ir dormir e mais, como é que o nosso dia foi organizado, porque não é só quando vamos dormir que conta. É tudo o que fazemos ao longo do dia. E estas pausas estratégicas, necessárias, importantes, fazem mesmo a diferença. Eu convido as pessoas a dizer, as pessoas que me dizem, façam durante um período de tempo. Experimentem. Agora, não é como lavar os dentes um dia e não lavar no outro dia. Tem que ser com coerência e consistência. Porque senão não funciona. Consistência é muito importante. Consistência. Ainda te queria ouvir sobre uma coisa que para mim é fundamental nas empresas e quando não funciona, a empresa não funciona, que é a comunicação. Uhum. Em que é que tu podes ajudar? O que é que recomendarias para melhorar a comunicação nas empresas? Ai, tantas coisas, gosto tanto de falar sobre comunicação. Eu acredito que para além daquilo que é a teoria toda sobre como é que se comunica, quais são as ferramentas da comunicação, as essenciais, as que estão atrás, as fásicas, as bifásicas, existe aqui uma competência de base que é absolutamente essencial na comunicação positiva, na comunicação de influência no sentido de eu sou líder de uma equipa, tenho uma mensagem a transmitir, quero ser o catalisador da minha equipa, atingir objetivos, e isto é comunicação de influência. Então, e esta competência de base não é assim tão... Toda a gente diz que sim, é importante, mas trabalhá-la e desenvolvê-la, como é que eu faço? Que é empatia, é fundamental, empatia. E empatia não é só me colocar no lugar do outro. A empatia dentro das organizações é sim ter a capacidade de colocar no lugar do outro sem perder de vista o meu objetivo, porque as empresas têm objetivos a cumprir. E por isso é que a empatia, e nós temos desenvolvido muito o tema da empatia nas nossas formações, felizmente, cada vez mais, até porque se percebe que está diretamente relacionada com os níveis de saúde mental. Uma empresa que trabalha de forma empática com os seus colaboradores, com os seus pares, com os seus colaboradores, é uma empresa cujos níveis de saúde mental estão regulares, saudáveis, faz a diferença. Então a empatia deve ser vista como fundamental na comunicação. Como é que eu a trabalho? Primeiro tenho que distingui-la de simpatia e empatia. Porque muitas vezes achamos que a simpatia é bater no ombro, deixa lá, que queres um café? Mas estás a falar com, imagina, um colaborador vem dizer, hoje estive um dia, hoje estou com uma situação que não sei como resolver, olha, vamos ali tomar um café. Não. Ou achar que quando alguém nos está a falar connosco sobre algo que não está a conseguir resolver, que nós, na ideia pré-concebida que temos, da empatia, é que temos que dar a solução à pessoa, que é isso que ela nos está a pedir. E não. Na empatia, aquilo que nos é pedido é
aquilo que é mais difícil de construir na comunicação, que é o silêncio, a capacidade de escutar genuinamente. E para escutar é preciso gostar de pessoas. Precisa ouvir. Sim, estar com atenção. Então é a partir daqui, eu acredito muito que a comunicação, muito para além das perguntas que sabemos fazer, abertas, fechadas, o que for, muito para além da reformulação, muito para além do mapa de influência que construímos, a empatia é de facto aquilo que nos conecta aos outros e que nos diferencia. Um líder carismático é necessariamente um líder empático, tenho a certeza. Até porque muitas vezes não conseguimos resolver o problema ou a questão, mas não é isso que nos pedem. Não é isso que nos pedem. Não é isso que nos pedem. Muito pedem bem. apenas para ser ouvidos. Serem ouvidos. Ser ali o ombro estou da aqui. pessoa. Exatamente. E quando não temos, e isto pode acontecer, e perguntam-me, está bem, mas eu nem sempre tenho tempo. Ok, claro. Mas se alguém quer falar contigo, especificamente contigo, já é um privilégio. É porque tem confiança. Exatamente. E se isso existir dentro da organização, excelente. Então, se sentes que naquela altura em que a pessoa vem falar contigo, não vais ter o tempo, então pergunta, quando é que podemos falar, tendo em conta isto? Eu quero falar contigo, eu quero te ouvir, eu estou aqui disponível. Mas naquele momento não consegues estar 5 minutos presentes mesmo, de escuta ativa, diz quando é que podes. Podemos ser nós a balizar isso. Agora, quando entregamos o nosso tempo, que é tão precioso, estar lá para a pessoa, escutá-la mesmo. E para transformar uma organização numa organização mais empática, tem que se transmitir essa informação à liderança. Claro que sim. Nós acreditamos no poder, mais uma vez, da formação, da comunicação top-down. Exato. E muitas vezes aconteceu, muitas vezes antes de ouvir, em determinadas formações, o meu chefe é que devia estar aqui. Na nossa formação, nossa metodologia, nós começamos precisamente pelo topo. Porque quando vamos depois às outras linhas de funcionamento, o chefe já lá esteve. Portanto, não há isso. Estamos todos na mesma página, ainda que as estratégias, as ferramentas sejam adaptadas ao nível funcional ou à função da pessoa, e são, mas há uma mensagem transversal que é absolutamente fundamental, que toda a organização ouça, que toda a organização sinta, pratique e depois que se faça, que se consiga o efeito borboleta. Eu acredito muito nisto dentro das organizações. Nos predispormos a o que é que eu posso contribuir. Queixar menos, contribuir mais. Mesmo. Muito bem. Estamos a chegar já ao fim do nosso tempo. O tempo voa a falar contigo, Sofia. Mas apesar de estarmos aqui a falar de mudança organizacional e mais da parte das empresas, não posso deixar de te perguntar sobre o teu último processo de mudança e o teu último livro que sai. Sim. Não é a palavra certa? Sim, faz parte aqui do processo. Conta-nos um bocadinho, rapidamente. Saiu como livro sem estar a ser escrito para ser livro. Portanto, foi o meu diário durante a mudança que fiz. E mais uma vez, a honestidade acima de tudo, o livro que eu escrevi, o último livro, Mereces, não é sobre dieta, não é sobre perder peso, não é sobre exercício físico. É um livro sobre mudança ou reprogramação, se quiseres, na forma de olhar para a vida que eu quero ter. E, portanto, o verbo que eu usei durante esses 365 dias foi ganhar. Portanto, eu alterei o meu processo de pensamento, de motivação, de disciplina. Eu não quero perder peso, de facto. Eu quero ganhar saúde. E isto fez muita diferença. E, portanto, eu fui escrevendo todas as forças, todas as vulnerabilidades que tive, o que é que me ajudou, de que forma é que me disciplinei. E, portanto, esse livro organiza-se à volta deste processo. Não é sobre dicas, e eu faço aspas porque não gosto nada de palavra dicas, mas não dou dicas, até porque acredito que é um bocadinho perigoso eu dizer assim, se eu consegui, eu assisto algumas vezes em alguns sítios. Tu também consegues. Não é justo dizer isso. Não, isso é horrível. Não é justo. Se a pessoa não consegue, depois fica de rastros, Exatamente. Eu ouço isso até noutros contextos. Eu que passei por isto e por aquilo, e que tenho uma vida... Tu também consegues. Não necessariamente. Nós temos circunstâncias de vida diferentes. Eu consegui, tendo em conta um processo que fui construindo com ajuda, porque ninguém faz isto sozinho, com muita ajuda,
com uma buddy learning que foi fundamental, com um peer group que esteve lá sempre comigo na bancada, enquanto eu estive em campo, até marcar o meu golo. E isso é fundamental. E eu olho para isto como, é assim também que se deve trabalhar na empresa, bora lá. Exatamente, era isso que eu ia Não dizer, é? na realidade. Ganhaste saúde e agora também ajudas, aliás, sempre ajudaste as empresas a ganharem saúde e vitalidade através das suas Exatamente, pessoas. das suas pessoas. É mesmo isso, é mesmo isso. Esse é o Muito processo. bem. Olha, Bom. Sofia, muito obrigada por ter vindo. Ficava aqui tanto tempo a falar eu também contigo, ficava está. aqui toda a tarde. Obrigada. Mas não podemos. Obrigadíssima por ter Obrigada eu, vindo Cristina. estar comigo aqui neste bocadinho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred.